Bom, pessoal, vamos partir aqui para força magnética, tá? Vamos lá, força magnética. Pense assim, ó. Quando os dois campos magnéticos interagem entre si, surge uma força, denominada força magnética, a qual atua a uma distância igualmente à força gravitacional e elétrica. Quando uma carga elétrica se movimenta, gera um campo magnético e, estando imersa em um campo magnético, esta interage entre si. Se a carga se desloca na mesma direção do vetor campo magnético, não há nenhuma força que atue sobre ela, tá? Ao passo que ela se desloca numa direção diferente, surge então uma força perpendicular ao plano dos vetores velocidade e campo magnético. Então aqui, ó, imagina que tu tem região entre dois campos magnéticos aqui. E aqui, nesse meio aqui, ó, nesse meio aqui, você pega e vai jogar uma carga aqui. Como tem uma força de atração entre as duas, ela vai sofrer uma força, essa partícula. Tá? A gente calcula o valor, ou seja, a intensidade dessa força magnética. Beleza? Aqui já tem uma equaçãozinha bonitinha para vocês memorizarem, tá? Força magnética é igual ao campo magnético, tá? Campo vetor magnético, vezes o módulo da carga, vezes a velocidade que foi lançado essa carga dentro desse campo magnético, vezes o ângulo, tá? O seno do ângulo entre o campo magnético e a velocidade que foi lançada a carga. Beleza? Maravilha? Vamos colocar aqui. Então, vetor campo magnético, né? Magnético. Isso aqui é velocidade. E aqui a carga. Beleza? Esse aqui é a nossa força magnética. Tranquilo? Então a ideia é essa aqui. A direção da força magnética é sempre perpendicular ao plano formado pelos vetores velocidade e campo magnético, tá? Quando fala perpendicular é que forma um ângulo de 90 graus. Tá tranquilo? De novo a mesma equação, repetindo aqui, a direção da força magnética. E aí, para a gente saber a direção da força, a gente precisa fazer uma regra, tá? Mas a gente vai ver já já. Então, vamos lá, no primeiro caso de força magnética. Primeiro caso, a carga está em repouso. Tem um campo aqui e a carga está em repouso. Se eu não tenho velocidade, lá pela nossa equaçãozinha, tá? Lembra da nossa equação? Que é força igual ao campo vezes o módulo da carga vezes a velocidade vezes o seno do ângulo, tá? Se o meu V é zero, como eu tenho uma multiplicação aqui, ó, se esse V aqui é zero, como eu tenho uma multiplicação, logo a minha força magnética vai ser quanto? Zero. Aqui, né? Se esse V for zero, então minha força magnética é zero. Segundo caso, a carga com velocidade paralela ao campo magnético, ou na direção do campo magnético. Tanto faz ela estar fazendo um ângulo zero ou um ângulo de 180, tá? Aqui o ângulo 180, aqui o ângulo zero. Por que que vai ser zero? O seno, vou colocar aqui, ó, seno de 0 graus ou 180 vale zero, tá? Então, se eu tenho um zero aqui multiplicando pelo esse produto, vai ser força magnética também será zero. Terceiro caso, a carga com velocidade perpendicular ao campo magnético vai ter a força máxima, né? Porque, olha, quando eu falo em perpendicular, imagina que tem um campo, e eu vou já explicar porque esse xzinho aqui, tá? Vou explicar porque esse x. Como é que eu vou orientar o campo magnético? Lembra que no espaço é 3D, tá legal? Então, o campo magnético, quando eu estou
olhando para esse campo magnético aí, um olhinho aqui, tu tá olhando lá para o campo magnético, tá? Aí pode ser 3D, beleza? Então pensa aí o campo magnético como uma flecha. Beleza? O campo magnético como uma flecha. Se tu estiver olhando o campo magnético indo para lá, tu vai ver só o final da flecha. O final da flecha a gente vai colocar um X. E a ponta da flecha, uma bolinha. Então se tu estiver olhando do final, tu vai ver uma bolinha. Se tu estiver olhando daqui, tu vai ver um X, tu vai ver uma bolinha. Então quando eu estou olhando aqui, ó, quando aparecer um X, significa que o campo magnético não está nem nessa direção, nem nessa direção, tá? Ele está entrando no plano. Está entrando, com a ponta, a flecha entrando na parede, entrando no computador de vocês, entrando no celular. Quando aparecer uma bolinha só assim, ó, tem uma bola, assim, aqui, ó, entrando, aí tem uma bola e uma bolinha assim, ó. Significa que a ponta da flecha está saindo, o campo magnético está vindo de lá para cá. O X daqui para lá, tá entrando no plano, a bolinha saindo do plano. Beleza? Então aqui você tem um campo magnético que está entrando, ou seja, para lá. E você jogou uma carga aqui com essa velocidade nessa direção aqui, ó. Então, ó, o campo magnético vai estar entrando, a velocidade é perpendicular. Quando fala perpendicular, fala um ângulo de 90 graus. Então, o 190 graus é 1. Por isso que vai sumir esse seno aqui, ó. Esse seno vai ser igual a 1. E aí vai sumir. Então, a força magnética vai ser igual a carga vezes a velocidade vezes o valor do campo magnético, tá? Geralmente, a força vai dar e ela vai colapsar, tá? Vai ficar rodando aí dentro desse campo magnético a carga. E aí o raio que vai ficar formado pela velocidade dessa carga aí vai ser mv, ou seja, a massa da carga vezes a velocidade dividido pela carga vezes o campo magnético. Tranquilo?